Shalom, meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Dessa vez nós vamos estar trazendo aqui os melhores momentos do debate entre o pastor Juliano Fraga e o pastor Carlos A. Moisés. Eles estão debatendo aqui o tema Trindade ou Unicismo. De um lado nós temos o pastor Carlos A. Moisés, que defende o unicismo, o único Deus e não tem essa de três pessoas. De um outro lado nós vemos o pastor Juliano Fraga defender que tem sim três pessoas em um único Deus, que é a base para a Santíssima Trindade. É bom deixar claro aqui que o que está em jogo não é o grupo Voz da Verdade, porque todo mundo associa Carlos A. Moisés, banda, Voz da Verdade, músicas, enfim. O que está em jogo aqui é o tema Trindade ou Unicismo. Quais dessas doutrinas são bíblicas? Quais delas têm fundamentos bíblicos? E quais delas é verdadeiro, ok? A você que está assistindo esse vídeo, venha sem filtro e deixe de lado o grupo Voz da Verdade e se concentre naquilo que está sendo debatido, para que nos comentários, quando você estiver fazendo seu comentário, você não fale bobagem. Então assista ao vídeo completo, deixe de lado as músicas do Voz da Verdade, o grupo Voz da Verdade e se concentre no tema Trindade ou Unicismo. Meus queridos irmãos, então nós vamos para a questão que interessa. Pastor Carlos, a doutrina da Trindade é bíblica? Qual o seu pensamento em relação a essa doutrina? Nós sabemos que o irmão é unicista. Como que você defende a questão do unicismo? Como que você vê a Trindade? Nessa fala inicial, você vai ter aí aproximadamente 5 minutos para fazer aí a sua defesa. Como que você entende essa doutrina à luz das Escrituras? Eu não gosto muito de catalogar trinitariano, unicismo, porque eu não sou unicista, sou Bíblia. Porque você cataloga, a turma já começa a te enxergar de formas diferentes. Antes que tem gente que não nos conhece, então fala qualquer bobagem, sem conhecimento, vocês não creem no Espírito Santo. Eu sou batizado em línguas com o Espírito Santo, já fiz música do Espírito Santo, agora quem é o Espírito Santo é outra coisa. E falando, não é, com o nosso entendimento, porque a gente fala daquilo que Deus nos revelou, a doutrina da Trindade, para mim, não é bíblica, ela não tem fundamentação. Sempre vocês vão falar que ela está implícita. Agora eu mostro um Jesus explícito. Mostro coisas explícitas, não implícitas. Porque a maior revelação de Deus é Cristo Jesus, está escrito lá em Colossenses, né? Esse mistério, 2 pontos. Deus, Cristo. Não é? Então, a primeira coisa que eu falo assim, eu tenho que ver o argumento de quem é Deus pela Bíblia, como que funciona. Que até eu gostaria também, depois vocês vão expor, sobre a Trindade. Eu tinha algumas perguntas em cima disso, que eu acho que ficou um pouco meio vago esse Deus. Eu não sei se tem 3 cabeças, são 3 deuses, são 3 em 1. E depois eu quero saber essas coisas, não é? Certo. Mas, a princípio, pode fazer uma exposição básica aí da sua crença. Primeira coisa, eu tenho um versículo aqui, Deuteronômio 32, 39. Vede que agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu perguntaria, quem que falou isso? Pai, Filho ou Espírito Santo que falou isso aqui? Eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Porque eu não vejo no Velho Testamento a Trindade disse. A Trindade falou, Moisés falou, mostra-me a tua glória. Ele mostrou a glória dele com as costas, provavelmente, de um anjo, que ele usava um anjo, que Jesus não tinha vindo ainda, né? O corpo não tinha se manifestado. Então, representava Jesus. E depois você vem vendo esse Deus do Velho Testamento. Nós temos que começar lá. E você vem, assim, ele é muito enfático, assim, para eu crer num Deus que precisa de sócio. A minha cabeça não cabe esse negócio, não é? Aí vem os versículos. Vós sois minhas testemunhas e a meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo.
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E ele vem falando, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu queria saber quem é que está falando aqui. Se é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, os três ao mesmo tempo. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus, sendo que em Apocalipse Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usou o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, e foi, é que nem de A a Z. Né? Se ele foi de A a Z, não cabe mais nenhum ali. Você fala, eu sou o primeiro, o último, não cabe outro. Agora, eu tenho que expor, depois a gente pode dialogar, a humanidade e a divindade. Aí sim, há uma diferença nisso. Humanidade, porque toda hora que se você puser o Pai como divindade e o Filho como humanidade, acabou o problema. Porque eu acho que o problema maior para você, assim, para crer na Trindade, é o Espírito Santo. Porque ele sempre está fora. Eu e o Pai somos um. O Pai, ele devia falar, eu, Pai, Espírito Santo, somos um. O Pai está comigo, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus cometeu uma blasfêmia perante os fariseus, perante os religiosos. Uma blasfêmia. Ele falou, eu quero ver o Pai. Ele não falou, talvez na eternidade, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, quem vê a mim, vê a mim. Ele está cometendo uma blasfêmia ou é certo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Certo? Então Deus vem falando, não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. E assim vai por diante. Esse Deus é o Deus lá, vamos falar do Velho Testamento, ele é da eternidade, mas a gente conheceu pelo Velho Testamento. E depois a gente vai chegar em Jesus. E aí que... Ok. Pastor Juliano, então, agora a fala está contigo. Ok. Eu repito mais uma vez a pergunta, a Trindade é uma doutrina bíblica? Nós temos um amparo à luz das Escrituras? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento, ainda que a revelação seja progressiva. Nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como, por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Mártir, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino, em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas,
a falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai, glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz, preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia, ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é trindade. Agora nós temos algumas opções para o senhor na mesa. O senhor vai continuar afirmando que a doutrina da Trindade ela começa no ano 325? Isso é uma desonestidade intelectual. Se o senhor tem um equívoco interpretativo de concílio e agora com provas documentais e estacas históricas, confirmando, atestando e ratificando que a doutrina da Trindade antecede o ano 325, cabe ao senhor se retratar e não crer na doutrina da Trindade, não estou pedindo isso, mas pelo menos se retratar e dizer, realmente houve um equívoco. Essa doutrina não é de cunho papal e muito menos tem origem no ano 325. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, depois do senhor responder essa questão sobre o ano 325. A doutrina da Trindade para o senhor já disse que não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é pagã ou é satânica? Pagã. Se ela é pagã, os crentes trinitários que acreditam na doutrina da Trindade são seus irmãos? São. Vão para o céu? Vão. Essa doutrina, ela é uma doutrina de perdição? Não. E por que o senhor sempre está tentando refutar a doutrina da Trindade se ela não é uma doutrina de perdição? Eu já teria desistido aqui, meu patrão. Eu, no caso do pastor Carlos A. Moisés, eu já entregaria os pontos e admitia que existe uma trindade, é um Deus em 3 pessoas. Porque esses primeiros 5 minutos do pastor Juliano Fraga já desmorona, já derruba qualquer argumento que o pastor Carlos A. Moisés irá usar a partir daqui. Eu já tinha desistido aqui, pastor, quero ser seu amigo, muito obrigado, e é vida que segue. Vamos deixar esse negócio de odicismo de lado e vamos continuar do jeito que tá indo aqui, porque os argumentos são muito fortes. Eu já teria entregado os pontos aqui nesse exato momento. De conhecimento, aí é que tá. Por que não é de perdição para o trinitariano? A Bíblia nunca fala quem honra o pai honra o filho, nunca. A Bíblia fala quem honra o filho, honra o pai, certo? Quem tem o filho, tem o pai automático. Porque essa preocupação é quem tem o filho. Tudo está no filho, tudo. O pai, o filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição. Tudo está no filho. Quem tem o filho, a Bíblia não fala quem tem o pai, quem tem o Espírito Santo. Quem tem o filho, parte humana. Por que os judeus não têm Deus? Porque eles não aceitam a parte, não aceitam o filho. Tem que aceitar o filho para ter o pai. Quem tem o filho, a parte humana, vai ter Deus. Quem não tem, então, ele não pode, um irmão meu na fé, ir para o inferno, né? Nos ensinaram assim, sabe disso? Nos ensinaram. Quem trouxe essa mensagem para nós, nos ensinaram. Mas nós nunca cremos. Os que nos ensinaram, nos traíram. Tiraram 2 igrejas nossas, foram os americanos. Mas nós não abrimos mão daquilo que é bíblico, que eles nos ensinaram através da palavra de Deus. Então, eu não me apego nisso. 90% que vai no nosso show não são unicistas. Vocês falam, eu não gosto desse termo, mas
Nem me relaciono muito com eles, porque tem uns que são cabecinha. Nós não, nós somos abertos. Como que eu vou falar que o mundo vai para o inferno se é resgatado no sangue, gente? Então, Se aqueles, você tem um filho, então, aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, então são seus irmãos e vão para o céu. tranquilo. Então, não há porquê, pastor Carlos, tentar refutar a doutrina da Trindade. Até porque nesse show do ano de 2001, vocês distribuíram CDs lá para refutar a doutrina da Trindade. Talvez. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Pastor, só queria fazer uma... Fique à vontade. Posso? Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, Tá. depois eu gostaria de comentar. Jesus é Deus, os senhores. Essa pergunta eu posso responder agora? Não, se ele é Deus, Eu posso responder agora? pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber... Ele é depois Deus. Ele é Deus, ok. Ele é Jesus Deus. é Deus. Biblicamente Completamente Deus. Deus. Completamente Deus. Está escrito em... Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? O Jesus Filho é Deus. verdadeiro. Claramente. Agora, chega aqui em 1 Coríntios 8, 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha duas naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu só explicar só um pouquinho para... O homem Jesus, Deus é Espírito. Vamos esquecer a vinda de Jesus. Deus é Espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível, não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é Espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus, foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio, não era assim. Uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho, e fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É hora que o senhor Não é? passar a fala, eu vou citar os textos. Então, Deus é Espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o Verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu, porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemos: Nicodemo, falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém. Quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém. Certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? É porque ele é Deus. Então, por que ele precisava orar por uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. O primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. Eis agora, não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses? Há um único Deus verdadeiro. Não. Agora, eu preciso concluir. O senhor falou, mas eu preciso concluir. Não, eu sei. Você falou que a gente é quase um tapado por desconhecer a história, esse negócio. Agora, falar que três é um, matematicamente já está fora de lógica. Não? Então vamos lá. Sim, vamos ver se está fora de lógica. Poderia me responder só uma pergunta?
Me explica a Trindade assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, Ok. se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é Ok. que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós temos esse relacionamento entre Pessoa só as sendo, 3 pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como trindade econômica vinda por Tertuliano, nós entendemos que na redenção em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, coiguais, coeternos e tem mais. Atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Exatamente. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Jesus Cristo está orando ao Pai em João 17, o que ele disse? Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos 2 pessoas. A glória que eu tinha contigo, exatamente. A glória que eu tinha contigo. Estamos falando de 2 pessoas. E Jesus, ele vai dar essa glória àqueles que o Pai o deu. Esta glória eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O corpo de Cristo, nós falamos de um único corpo, mas Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. É exatamente isso que ocorre. As pessoas na Trindade se relacionam, há um relacionamento, Não, e isso é... são idólatras, gente. Não, isso é comprovado biblicamente. Possível. Isso é comprovado biblicamente. O Filho conversa com o Pai. O texto que o senhor citou de João 14, vamos lá. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. O Filho está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. São 2 pessoas. Quando o Tomé quer saber sobre o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São 2 pessoas. Só um minutinho. E ele ainda diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem problema. Ninguém vem ao Pai. A quem? Ao Pai, a não ser por mim. São 2 pessoas. E tem mais. E vou rogar ao Pai, e ele enviará um outro Consolador. Quem é? O Espírito da Verdade. O senhor não consegue enxergar 3 pessoas aí? Não. Pessoa é criatura, é ser humano, é individualidade, é autoconsciência, é capacidade para agir. Não é? Então, você tem que falar, tem 3 deuses dentro de uma bola. Eu não sei como é que você... Eu acho que você é muito sincero. Vamos, sim, dependendo de qualquer coisa. Eu acho que tem que abaixar a guarda também para você refutar aquilo que vocês aprenderam errado. Meu Deus do céu. Ninguém não tem. Você sabe quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque? Eu sou um sacerdote segundo... Note que o pastor Carlos A. Moisés, ele tá decidido a não querer entender que existe 3 pessoas ali. É como se ele estivesse agindo com desonestidade intelectual. Ele não quer enxergar, ele tá decidido a não enxergar 3 pessoas. Sendo que os argumentos apresentados pelo pastor Juliano Fraga são muito sólidos, são muito contundentes. Praticamente irrefutáveis, ou melhor, é irrefutável os argumentos apresentados pelo pastor Juliano Fraga, mas o pastor Carlos A. Moisés, ele tá decidido a não querer entender, tá decidido a não querer ver que tem 3 pessoas ali, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ordem de Melquisedeque. Só? O que mais o senhor quer saber? Não, não é só isso. Não é só isso. Os idólatras vão para o céu, pastor? Idólatras não.
O senhor disse que nós que cremos na Trindade somos idólatras. Não. Mas um tempo atrás o senhor disse que vai para o céu. Como que o senhor entende isso? Vocês vão para o céu. Vocês têm um filho. Sendo idólatras? Vocês têm um filho. O senhor acabou de dizer que quem crê na doutrina da Trindade é idólatra. Vocês não tem um conhecimento. Mas o senhor citou aqui, está gravado. Deveria, não é, ter de Jesus Cristo. Vamos ver quem é Jesus pela ordem de conhecer de Melquisedeque, que é a ordem sacerdotal maior que existe e há uma promessa no Velho Testamento. Sem pai, sem mãe, senão não seríamos por na Trindade também Maria. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus, como Deus, não tem pai, gente. Me diga, gente, no Velho Testamento, Jesus já era o Filho? No Antigo Testamento, Na Trindade. não há essa expressão de filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação, há um relacionamento de pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Em sua divindade, ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente o 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o Pai novamente dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça-o. Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo: glorifica o teu nome. E o pai responde para o filho: eu glorifico e já te glorifiquei. Essas três vozes que vêm do céu, Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? O que o senhor faz com essas três vozes? Não. Isaías chamou Jesus de menino, de filho, de pai da eternidade. Como pode? Ele é menino, filho, pai da eternidade. Jesus é tudo. Exatamente. O menino nasceu em sua encarnação, em sua natureza humana, e ele é pai da eternidade em sua divindade. Ok, então ele é Deus. Totalmente. Na encarnação ele é filho. O senhor não consegue enxergar essas três pessoas? Não. Três pessoas, não. Não consigo ver esse Deus. Somos resgatados no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem português às vezes. Atos 20, 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué. Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, pastor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20, 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. Por vós e por O negócio esquentou aqui, filho. Trocaram ali umas alfinetadas, você não sabe ler o português, então vamos ler o texto aqui para saber se nós sabemos o português ou o senhor que não sabe interpretar o texto. O bicho tá pegando aqui nesse debate entre o pastor Juliano Fraga e o pastor Carlos A. Moisés. todo o rebanho sobre que o Espírito Santo Constitui o bispos para apacentar a igreja. para apacentar. A igreja De quem? De Deus. Ok. Que ele, o ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um Não, equívoco. então aí, Vamos lá. português, Olhar, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo, para apacentar a igreja de Deus. É. Que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com seu sangue. Deuses, né? É o único Deus que subsiste 3 pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende 3 deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não vamos... Vocês
Vocês louvam inconscientemente 3 deuses, mas vocês falam que é um. Não, Vocês nós, não querem reconhecer. não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não um. negamos que é um Tá bom. único Deus, mas que subsistem 3 pessoas distintas. Não. Vamos lá? Olha, Olhai, assim. pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. De Deus. Ok, temos 2 pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, ele não teve por... Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. E ninguém vem ao Pai. São 2 pessoas. Está nele, o Pai. São 2 pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude Sim, de Deus sim, está em sim. Os argumentos que o pastor Carlos Amoisés está usando aqui são fúteis. São perguntas fúteis, sabe? Com todo o respeito que eu tenho à história do pastor Carlos Amoisés, ao grupo Voz da Verdade, mas são fúteis. É como se ele realmente já... eu não tô nem aí para o que tu vai apresentar aqui de argumento. Eu já tô decidido a não aceitar. É básico. São 3 pessoas e um único Deus. É aquela lógica que a gente sempre usa. São pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Fizeram um acordo ali, vamos dizer assim, para que alcançasse o objetivo deles, que no caso é a salvação da humanidade. É um Deus, 3 pessoas, eles estão em acordo. E o propósito o objetivo é salvar a humanidade da condenação eterna. É básico isso. E não precisa forçar o texto, é só você ler. Até uma pessoa que nunca leu a Bíblia, quando se deparar com esses textos bíblicos, vai perceber que tem 3 pessoas ali. São 3 personalidades que estão em um propósito só, estão focadas em um só objetivo. É simples. Então as perguntas que o pastor Carlos Amoisés está usando aqui, os argumentos que ele está usando, são fúteis. Não tem base, não é sólido os argumentos que ele apresenta. Te faz pensar em alguma coisinha aqui e acolá, mas é como se ele estivesse tentando mostrar que esse Deus que está sendo apresentado pela Santíssima Trindade não tem forma. É o que ele está dizendo, olha, não tem forma. Porque são 3 pessoas. Qual a forma? Direita, esquerda, como que é a forma? Como que eles conversam? Como que eles estão conectados? É isso que ele está querendo dizer, mas são coisas fúteis, é coisa de pessoas que tá agindo com desonestidade intelectual sobre o assunto que está sendo debatido. Ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele é Deus. O Pai está nele. O Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém. A não ser se ele tem algum problema psíquico, ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas 3 pessoas. Você está apresentando 2. Você está apresentando uma humanidade Pastor Carlos, orando para a divindade. Certo? eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual. E depois eu vou fazer outra também para o pastor Juliano. Aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, geralmente, quando eu faço, não tem parcialidade. Né? Não, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de 3 personalidades na divindade. Não existem essas 3 pessoas
Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos capítulo 7, né? Você conhece, né? 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu Certo. e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é Espírito? Sim, Qual é a direita dele? Meu a Deus. direita é a direita. Não. Qual é a direita? Que Deus não tem perguntas são direita, essas? esquerda, costa, Não, mas norte, sul. aqui nós temos uma linguagem antropomórfica. Não. Nós Totalmente subjetiva. Essa pergunta do pastor Carlos Moisés, qual a direita de Deus é Espírito? Óbvio que é. Qual a direita dele? Não tem objetivo. Essa pergunta não tem objetivo. Totalmente genérica. entendermos Deus no Tem que conceito entender que humano. Jesus no poder. Não, mas de aqui Deus. a resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. morrendo, era Para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Jesus, não falou filho. Jesus à direita de Deus. É no poder. Ele viu Jesus como Deus. Não, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. não Bom, tem na como verdade, escolher. pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem duas pessoas. Isso, nós não estamos forçando o texto. Aqui, Estevão, ele viu duas pessoas. Sempre, o Espírito Santo não está presente. Ele está, eu vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, Então. ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então, Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Na Bíblia. Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não. Pessoas, Bom, você tem que entender a divindade e a humanidade. Só se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Jesus Explique, é para que nós Jesus. possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem 2 naturezas? Lógico. Ah, então tá tudo bem. Espírito. Sim, ninguém discute. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo? Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem, verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que se encher do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus. E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Ah, então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor, então, não agora é o sei, nestoriano. sou bíblico. Ok, o senhor, então, faz distinção nas naturezas. Então, quando ele ora, ele não é Deus. Ele é só homem. Então, naquele momento, sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não. Deus estava em Jesus. É nítido que o pastor Carlos Juliano Fraga tá irritado com as argumentações que o pastor Carlos Moisés está usando aqui.
Porém, ele é muito educado, né? Ele se segura ali. Ele tá irritado, mas continua muito bem controlado. Agora, eu não sei se eu admiro mais o conhecimento bíblico e histórico do pastor Juliano Fraga ou a educação dele diante do pastor Carlos A. Moisés. Porque é nítido que os textos que estão sendo apresentados, ele percebe que tem 3 pessoas. Ele vê que tem 3 pessoas. Só que ele quer negar, ele continua negando. O que eu quero dizer é que, como eu venho comentando todo o vídeo, ele já está decidido a não querer ver, mesmo sabendo que tem ali 3 pessoas. Ele já se decidiu. Não importa o que tu vai usar de argumento, o que tu vai me apresentar, os dados, a história, o texto bíblico. Eu já estou decidido a não enxergar 3 pessoas ali, mesmo o texto mostrando 3 pessoas. Mesmo o texto mostrando Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já se decidiu assim. E aí você vê em todo o debate que o pastor Juliano Fraga, ele tá irritado. Mano, como pode? É como se na cabeça dele tivesse assim, como pode o cara querer decidir a não enxergar o que está explícito no texto? É isso. Reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus. Faça a pergunta. Isso mesmo. Ele tem que fazer a pergunta para mim, senão o senhor vai acreditar aqui. Pastor Carlos, como eu prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, você pode depois fazer outra. Nada não. Pastor Juliano, Tá muito mais fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan. Na sua pergunta, o senhor responde. Eu e o Pai somos um. Você está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos um. Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas nesse texto, não, a Bíblia diz, mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz, para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles, pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros. E a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim. Eu ouço barulhos das agulhas. Tudo isso tem por mim. E ninguém o ajudou, e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue. Viu o cálice na frente. Torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olha agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do Senhor, eu acredito que é de autoria do Senhor. O que o Senhor faz com esse texto? João capítulo 8, versos 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? Ele pôs o Meu Pai Deus, como homem aí. Homens. São 2 pessoas. De 2 homens é... Não, só um minutinho. Não. Me Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora ele diz o seguinte: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou.
Mas O senhor não consegue enxergar aqui as duas pessoas? Precisava ter testemunho de 2 homens. Isso Pra era ele validado, convencer isso era validado no Antigo quem Testamento. estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo no mesmo Testamento. verso, tá no mesmo. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu Ah, pai. com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O Senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Toda hora você fala duas. Aqui é 2, mas o texto Eu de falo que o Espírito Santo atrapalha muito você. não. Atrapalhou o senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. Grande. O senhor quer que eu responda aqui? Tava Vamos de novo. grande servo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não respondeu. Responder essa. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi? Se eu não for, o Espírito Santo não Ok, virá. ok. Como que Quando eu ele- subir ao Pai, ele vai enviar o quando ele Consolador. subisse, como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum. Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo E e saiu não há de problema quem? nenhum. O derramamento do Espírito Não, Santo saiu de com o quem? revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos. Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, mas- e é um único Deus, o Espírito Santo Não provém poderia, mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o Senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o Senhor queira, nós estamos falando... Não. Então, Bom, o debate está bom. A gente precisa chamar um breve intervalo. então eu deixo só um texto depois do Isso. intervalo. Isso, vai lá. Apocalipse 3:21, na minha opinião, é uma das profecias mais lindas da Bíblia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus, a igreja de Laodiceia. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Sentaram junto. É o que o texto está dizendo. O Senhor Meu lute com Deus. Jesus. Parece que Que o texto tá dizendo, cara. Sentaram juntos, aí ele tá querendo dizer assim, sentaram no mesmo trono. Cara, pelo amor de Deus, né, pastor Carlos Amoedo, eu só tenho idade suficiente pra saber distinguir uma coisa da outra. Sentaram juntos, cada um no seu trono, meu Deus. É tão lógico, tão óbvio, tão claro, tão cristalino como uma água. É isso, mano. Que desonestidade é essa, pastor? tem Apocalipse 4. E estou citando 3:21. O senhor que lute contra o texto. Então vamos lá. Então a Bíblia... O senhor quer responder agora ou depois do Então intervalo? agora é rapidinho. Então vamos lá. Eu vi um trono e Sim. um assentado sobre o trono. Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Exatamente. Cordeiro está lá. Você que vai comentar aqui embaixo, se assistiu o vídeo até aqui e vai comentar o vídeo, seja educado, use bem as palavras para que seu argumento seja válido e aceito, não só pelo canal, mas pela plataforma e por outras pessoas que provavelmente vai ler o seu comentário aqui embaixo. Eu tenho muito respeito pelo pastor Carlos Moisés, pelo grupo Voz da Verdade. É bom deixar claro e explicado aqui que o que está em debate aqui não são as músicas, como o pastor Carlos Moisés de uma hora em outra confundiu ali. Não são as composições dele, porque isso aí já é um outro debate, é uma outra discussão para um outro vídeo, uma outra hora. Mas o que está sendo debatido é a doutrina unicista e doutrina trinitária. É basicamente isso. É somente isso, para ser mais claro e direto. Ok?
No mais, se ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas, fique na paz de Cristo e até breve.